estamos indo na direção norte de Nampula, no bairro de Namiepe, um bairro extremamente muçulmano, extremamente pobre, miserável, onde há 2 anos atrás um pastor me procurou pedindo para dar um socorro que a igreja tinha sido desintegrada. Os líderes tinham brigado por falta de prestação de contas financeiras, adultério, drogas, feitiçaria. E eu comecei a apoiar esse trabalho e tentar reimplantar essa igreja nesse bairro de Namiepe. Então, nós vamos conhecer o trabalho agora e vocês vão ver o que Deus está fazendo nesse lugar aí. Atualmente, aqui na igreja de Namiepe, nós temos aproximadamente uns 40 membros, pessoas que realmente estão comprometidas com o andamento da igreja. Nós já conseguimos colocar porta na igreja, rebocar a igreja de cimento, isso sem eu ter colocado investimento financeiro nenhum. O único apoio que eu tenho dado à igreja é o apoio de discipulado, de formação de pessoas, de transformação de caráter, de princípios que até então não era levado em consideração e nem ensinado dentro da própria igreja. Isso começou a partir do pastor e de alguns jovens que nós fomos tentando resgatar, que faziam parte da igreja, mas que estavam de alguma maneira afastados da comunhão, né, da comunhão com os irmãos. E a partir daí nós começamos a fazer esse grupo, um missionário que tem me ajudado também, nós temos tido encontro com a liderança, com esses jovens, com o pastor, de discipulado, de acompanhamento, de andar junto mesmo com eles para ensinar essa teologia que pode transformar uma comunidade na África. Nós conhecemos com o pastor Cezinha em 2012 e ele, quando chegou cá, crescemos por muito na ajuda de discipulados, ensinos bíblicos também nos fornecido e até neste momento a igreja está tendo alguns operários capazes por dentro dele, através do ensinamento que ele está a lançar. Necessitamos a dar uma graça grande. Nenhum sacrifício que você fizer vai vencer a morte. Nós temos um problema sem solução. Que alcança a sua vida e alcança a minha também. Nós não temos como vencer a morte. E eu gosto muito desse texto do livro de Atos. Porque hoje nós celebramos a ceia do Senhor nesse momento. A grande necessidade da obra missionária em África hoje é um processo de discipulado eficaz. Então, durante muitos anos, foi se anunciado muito a mensagem em África por vários missionários, mas com muito pouca convivência com o povo. Então, o processo de discipulado eficaz, ele exige que o missionário se envolva com o povo, viva com o povo, coma com o povo, aprenda da cultura do povo. Por quê? Porque não só a mensagem, mas a vida que a gente tem para transmitir para a vida deles. Então, quando isso acontece, os africanos, eles começam a experimentar ou a colocar em prática aquilo que eles estão vendo e entendendo que é possível também na vida deles isso caber. E quando eles tomam essa posição, automaticamente eles também começam a experimentar as bem-aventuranças que o Evangelho traz para eles. E isso é o que faz uma mudança. Aquele caso, né, do salmista que fala, provai e vê que o Senhor é bom.
Então, quando ele põe isso em prática, que ele está escutando e vendo na sua vida, ele começa também a experimentar. E, cara, isso produz uma transformação que é um processo irreversível. O cara realmente, ele prova do que o Evangelho oferece para nós e automaticamente a gente começa a criar uma igreja realmente forte, com raízes e que abandona o pecado, as tradições, a cultura e muda uma nação. Aqui no município de Chocasmar, o evangelho é praticamente zero. Não existe nenhuma referência de nenhuma manifestação cristã. Então, quando nós chegamos aqui, os primeiros frutos que nós fomos alcançando do trabalho de evangelismo, eles não eram frutos maduros para a gente começar a estabelecer uma unidade de PEP, né, para ensinar as crianças. Então, nós trouxemos para cá o Salvador e o Benamina, que vieram de Nampula como missionários educadores. Eles foram enviados de Nampula para ensinar e estabelecer essa unidade do PEP que nós temos aqui hoje em Chocasmar. A unidade do PEP aqui, ela funciona com 50 crianças e as crianças vêm até a escolinha de manhã cedo, elas recebem uma refeição, elas recebem ensino e elas começam a aprender oficinas de início de alfabetização, de números, de musicalização, tudo com fundamentação bíblica. É uma estratégia que nós temos de começar a ensinar essas crianças já algumas coisas da pré-escola, para elas terem um acesso à escola já com algum nível de aprendizado e também com alguma sementinha já plantada a respeito da palavra de Deus que elas aprendem aqui e que é o nosso foco principal nessa escolinha. Eu vivia na Nampula, mas já vivo em Chocas por missão da igreja. Estou como missionário educador, trabalho na obra das crianças para Deus. Cheguei aqui foi ano passado, 2013. Do princípio foi muito difícil na parte da linguagem com as crianças, porque as crianças daqui falam macua, então eu já tinha que levar aquelas e pôr para entender português. Deus está fazendo maravilha. Por tudo aquilo que eu vim pensando, pedindo para Ele que fosse alcançada, estou a ver que mesmo está a fazer milagre. E agradeço a Deus por tudo que tem feito por mim e creio eu que Deus vai desenvolver mais aquilo que eu precisava. Essa estratégia de trazer os missionários educadores para iniciar as atividades do PEP, ela é fundamental para que haja uma eficácia tanto no trabalho de evangelismo das crianças como no trabalho do próprio aprendizado delas no que diz respeito à área pedagógica. Isso porque, como o Beni falou, essas crianças aqui elas não têm conhecimento nenhum da língua portuguesa, que é a língua materna de Moçambique. Então ele, como missionário educador, ele tem que vir e fazer esse link do macua para o português. Uma coisa que um brasileiro ou um missionário de uma outra nação não conseguiria desenvolver com eficácia igual ele consegue. Com 6, 8 meses de frequência aqui no PEP, elas já têm um desenvolvimento de português muito melhores do que os próprios adultos que a gente vê aqui na cidade de Chocas, que nunca tiveram esse acesso
à educação ou a participar de um PEP quando criança. Nós estamos aqui agora no armazém para fazer compras para a Casa Nutri, para as crianças, né, que nós estamos atendendo. E no primeiro momento a gente vai comprar farinha. Essa farinha aqui com 10 quilos, que é a farinha de milho, que é muito usada aqui, tá 290 meticais esse pacote com 10, cerca de R$26, mais ou menos. A gente vai comprar também o leite, que é essencial, principalmente porque essas crianças têm pouco acesso à proteína. Então, nós vamos comprar o leite aqui em lata. O que está mais em conta aqui é esse aqui, que está 1.250 meticais. E também açúcar para completar. Especialmente dos 6 meses aos 2 anos de idade, a criança está em fase de formação cerebral. Por isso, a alimentação é muito importante para que ela possa suprir tudo o que ela precisa para se formar bem. No caso da criança que não tem alimentação adequada, ela acaba tendo um déficit cognitivo e isso atrapalha quaisquer outros tipos de trabalho que possam ser feitos com essa criança. O trabalho dos missionários é muito importante na questão da socialização e da evangelização. No entanto, a criança que já tem o déficit cognitivo acaba não conseguindo entender bem todas essas informações que os missionários vão poder trazer. Nisso entra a Casa Nutri, que vai prevenir a criança de ter esse déficit cognitivo, ajudando ela a entender melhor o Evangelho e a ser uma pessoa melhor na sociedade também. Dessa maneira, ela vai ter uma melhor qualidade de vida. E nós somos muito agradecidos à Igreja Brasileira e às pessoas que vêm aqui contribuir com o seu conhecimento, seja na área da medicina ou em outra área, e pode juntar missões com a sua habilidade profissional. É muito bem-vindo e a gente é muito agradecido àqueles que estão aqui nos servindo dessa maneira. O projeto Ilha é uma nutrição, o projeto Eorera, o Calawira Anaman, Eorea Siwa, que vai o leite, Anine Nevasani, Anne Hakalana, Nia Nashima, Hotel Morima, de Kandawira, o projeto Renvanata Mana, Barera. Hoje aqui dentro da nossa estrutura de Chocas nós já temos uma igreja estabelecida, né, onde nós temos as reuniões domingos e culto das mulheres, culto dos jovens. Essa estrutura do PEP, uma cozinha que nós estamos terminando de construir, umas salinhas novas do PEP que vão começar a funcionar a partir de julho. E o PEP tem uma estratégia muito boa que se chama PEP Vai. O que é o PEP Vai? Os missionários educadores, eles têm um calendário frequente de visita às casas das crianças, todas as crianças são visitadas e o evangelho é apresentado também para as famílias dessas crianças. Então o pai, a mãe, os irmãos, todas as pessoas da família eles têm a oportunidade de receber a palavra de Deus através do programa PEP Vai. E nós já temos frutos e resultados que foram gerados a partir desse programa. Aqui nessa pracinha é onde tudo começou. Na verdade, Chocas é conhecida como uma cidade de turismo. Então, assim, é uma cidade muito pouco povoada, né? A grande maioria são casas em bairros, em vilas espalhadas pela cidade. E o centro aqui, casa de estrangeiros que vêm para cá passar feriados, finais de semana, enfim. E eu, juntamente com o pastor Júnior, que é o pioneiro do trabalho aqui, começamos a vir esporadicamente e nessa pracinha aqui a gente tocava violão e chamava as pessoas para escutar uma mensagem de Deus, né? Falar sobre o Evangelho.
E aos poucos foram chegando alguns jovens, o Mucito é fruto desse trabalho, o Fairuk, e começamos então a fazer um trabalho depois de discipulado. Deus me trouxe aqui na Carupea, no Secore da Carupea, que Deus trouxe o pastor Cezinha aqui em Moçambique para mim, e eu entendo que preciso de ser discipulado, que Deus tem um propósito na minha vida, e Ele tem me ensinado muito sobre o meu casamento, sobre a minha vida futura, sobre o sentido de ser o crente, de ser discípulo de Jesus, e eu me sinto muito feliz pelos ensinamentos que Ele tem me dado, que nunca passei esses ensinamentos, na verdade, e Ele tem sido um exemplo na minha vida. Quando eu vejo, eu vejo como um guerreiro de Deus, eu como sendo um homem que quer seguir Jesus, e eu tenho levado alguns exemplos dele, aquilo que Ele tem me ensinado da parte de Deus. E sem mais, eu agradeço muito a presença dele neste lugar e a presença dele na minha vida. Isso tem marcado muito mesmo o meu ser discípulo de Jesus. É um privilégio muito grande para mim poder trazer e anunciar a mensagem do Evangelho aqui nesse lugar. Chocas é um lugar até então ainda 100% de influência islâmica e com uma resistência muito forte à pregação do Evangelho. Acreditamos que a partir do trabalho que nós começamos aqui, o Evangelho vai se propagar aí, né, para outros cantos ainda não alcançados.